Vamos lá, ao vivo, começando nossa live aqui de toda terça-feira. Vamos começar aqui essa live, vamos falar hoje mais uma vez aí de como a gente transformar aí a nossa vida musical, a nossa carreira, cada live aqui, né, de forma diferente, cada semana, cada terça-feira, um tema diferente. Então, o tema de hoje, ó, como transformar meu sonho como músico em meta. Eu estava pensando nisso essa semana, né? Do como que isso me impactou na minha vida, na minha experiência como músico, né? De todo o tempo aí que eu sou músico, já sou músico aí há 27 anos, uns anos como mentor de carreira e coach também, ajudando uma galera muito massa que promete demais, tendo ótimos resultados aí nos processos. Tem sido muito gratificante para mim fazer esses processos com esses músicos, né? E como transformar o nosso sonho em meta. E aí vamos diferenciar o que é sonho e o que é meta? Sonho, quando ele não tem data, quando ele não tem tempo para acontecer, ele simplesmente passa a ser um desejo. Ele passa a ser um desejo, é uma ilusão. E às vezes até uma fantasia, se você não tomar cuidado. Então, esse é o grande problema do sonho. Quando ele não tem data, ele não tem tempo, ele tem um forte indício assim de ser apenas um desejo, sabe? Você tem aquela vontade, mas isso não quer dizer que é algo que você realmente quer para você. É um sonho. O que é uma meta? Meta é quando você põe data para que aquilo aconteça. E aí, quando que eu transformo, né, o sonho em meta? A gente vai tratar aqui de alguns fatores que levam a gente a fazer isso, né? E no final dessa live, eu vou dar a dica master aqui para você fazer esse sonho ser uma meta para você, tá bom? Então, quem ficar até o final vai ter essas dicas aqui. Primeiro, a gente vai descortinar essas coisas aqui, né? Do que é sonho, o que é meta. E eu lembro que quando eu estava na sala de formação, né, para os processos que eu passei como formação de carreira e de coaching e tudo mais, o trainer, ele olhou assim para a gente e disse: gente, quem aqui tem uma meta? Pô, todo mundo quieto, né? Parou, todo mundo ficou quieto, parado, ninguém falou nada. E ele disse: gente, põe a mão no peito aí. Aí todo mundo pôs, né? Porque todo mundo obedece ali. Põe a mão no peito aí. Vocês estão respirando? Por quê? Porque, cara, se vocês estão respirando, vocês têm que ter algum alvo que vocês querem alcançar, alguma coisa que vocês querem para a vida de vocês, né? E eu fiquei pensando naquilo, de cara, que louco, né? Que a gente não tem isso logo de saída, né? Quando as pessoas perguntam pra gente, pô, o que você vai fazer daqui a algum tempo, cara? O que você quer até o final do ano? O que você quer daqui a algum tempo? Às vezes a gente demora um pouco para dizer, né? Se a gente não tem clareza do que a gente está fazendo, se você não tem clareza do que para onde você está indo, você vai demorar um pouco para formalizar isso. E muitas vezes o que vem logo na sua mente nem sempre é aquilo também, tá? Nem sempre. E tem ciência que prova isso, tá? Vou compartilhar aqui algo que é científico, tá bom? Às vezes, quando alguém pergunta alguma coisa pra gente, a gente responde em menos ou no período de 6 segundos, nem sempre é aquilo que a gente respondeu de pronto. Nem sempre. Aquilo está muito pronto na nossa cabeça e tudo que está muito pronto a gente dá uma resposta automática. Tá? E nem sempre é assim. Né? Precisa de uma investigação, tá bom? Então é só uma dica aqui, né, dentro aqui desse assunto, tá bom? A diferença entre sonho e meta é isso, tá? O sonho, nem se você não põe tempo ou data para ele, tem uma grande possibilidade disso ser uma ilusão, de você ter isso aí como desejo apenas, e não se faz. Meta, você põe data para que aquilo aconteça, e aí é real. Você vai estar investigando, você vai estar fazendo, você vai estar acompanhando. É diferente. Um exemplo meu, né? Eu sempre quis viver de música, tocar com outros estilos musicais. Quando eu me mudei da minha cidade, vim para uma metrópole maior, naquela época, né? Eu tinha isso em mente. Eu me preparava para 10 anos para frente. Eu me preparava, por quê? Porque é um sonho. Eu tinha um sonho, né? Eu quero viver de música. Mas eu tinha um prazo. Eu digo, cara, daqui a 10 anos eu já quero estar vivendo de música. Eu já quero estar fazendo isso. Eu já quero ser esse cara que mesmo que eu não alcance tudo que eu quero, né, na minha cabeça,
se passava muita coisa na minha cabeça, e era um sonho, mesmo que eu não realize tudo que é sonho na minha cabeça, mas eu daqui a tanto tempo, eu quero. Aí eu transformei isso em meta. E como que eu transformei isso em meta? Eu fui fazer ação. Eu fui arrumar recurso para sair da minha cidade. Eu comprei um carro para poder me mudar, para poder entrar nele, pôr o meu instrumento e ir embora. Eu fui tendo ações. Então, a minha meta foi se concretizando. E o meu sonho que estava dentro disso também, porque ele se transformou em meta. Entende? Essa é a diferença do sonho, que é sonho por si só, e quando a gente transforma ele em algo tangível, a gente consegue tangibilizar isso. Então, isso foi o que eu passei, né? Foi algo que eu trouxe comigo. Agora, existem algumas coisas que paralisam, né? Eu, você, na hora de a gente fazer o que de fato a gente quer pra gente. Eu quero coisas para minha vida. Vocês querem coisa para a vida de vocês. Né? Você quer alguma coisa para sua vida. São essas coisas que paralisam, né, a gente, né? Sempre quando a gente vai fazer alguma coisa, existe aquela vozinha assim, né, que vem. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Exemplo, eu quero viver de música, mas eu não sei como fazer isso. Eu quero começar esse novo projeto, mas eu não sei como fazer isso. Eu quero aumentar os meus ganhos como músico, mas eu não sei como fazer. Já vem logo essa voz, né? Essa voz é interna, a gente convive com ela. Eu não sei como fazer isso. Esse é o primeiro ponto. É a primeira vozinha que vem aí, né? Essa coisa interna dentro da gente. A segunda vozinha que vem aí é: eu não tenho isso que esses músicos têm. Esses músicos que conseguiram, eu não tenho como conseguir. Se eu tivesse, eu conseguiria, sabe? Aí tem essa voz também que empata a gente de concretizar isso, de trazer isso para o real. Terceira voz que pode surgir, né? Eu não sou como esses músicos aí, como essa galera que tem sucesso, né? Se eu fosse como eles, pô, eu teria também. Eu conseguiria também. E o que acontece quando esses pensamentos vêm, quando essas coisas elas surgem na gente, né? Quando isso a gente vai dando vazão para isso, a gente vai dando essas respostas que são rápidas. Ah, eu não sei fazer isso, eu não tenho isso que essas pessoas têm, eu não sou como esses caras, por isso também eu não tenho esses resultados, né? E o que acontece quando isso vem à tona, quando isso está dentro da gente e vem à tona? A gente paralisa, você paralisa. A gente paralisa, a gente não avança. Por quê? Porque eu não sei, eu não tenho, eu não sou como. Então, essas coisas vão paralisando a gente de quê? De fazer. E olha, eu tô te falando algo aqui que acontece comigo, tá? Acontece comigo, muitas vezes eu tenho um desafio pela frente e a primeira coisa que veio de cara, não sei fazer isso. Eu não sei, como é que eu vou fazer isso? Sabe? Aí a outra coisa que me vem à mente é tipo, cara, esses caras têm recurso demais, né? Eu não tenho esses recursos. Como que eu vou chegar lá? É a batalha interior. Essa conversa interna, essa batalha interior que a gente vai tendo e que vai paralisando a gente no meio do caminho. Vai te paralisando no meio do caminho. Isso é fato, vai acontecer. Aqui a gente vai desmistificar cada passo desse, tá? Cada vozinha dessa que quando vier, o que a gente tem que fazer, de fato. O que a gente precisa fazer para poder vencer essa etapa? A primeira coisa aí, quando a gente diz eu não sei fazer isso, eu não tenho essa habilidade, eu não sei como fazer, e tudo isso aqui, gente, a gente está tratando de como transformar sonho em meta, tá? Ó, vamos lá. Tá ligado aqui no tema da aula? Seguinte, a live aqui é o seguinte: como transformar o meu sonho como músico em meta. Primeira coisa, listar coisas que você quer que a médio e longo prazo vai te levar aonde você quer. Liste. Aí é o seguinte, quando você põe isso no papel, você vai listando, ó, eu queria, cara, isso aqui. Exercício, é assim que a gente desenvolve, é assim que a gente faz. Isso é treinável, tá bom? Tem gente que passa batido por isso aqui, por isso que não faz nada. A diferença de quem faz e erra é melhor do que quem não faz nada. Porque quem faz e erra tá progredindo, tá dando passo. Agora, quem aprende e não faz nada, não vai para lugar nenhum, tá bom? Vamos supor que você colocou ali 7 coisas que você quer para você, como músico, né? Como profissional. Você quer para você essas 7 coisas. E aí, cara, o que é que você faz?
você faz uma técnica de eliminação. O que é essa técnica de eliminação? Você vai dessas 7, eu estou dando um exemplo de 7, mas pode ser 20, pode ser 50, 5, não importa, tá bom? É quantas você tiver na cabeça e você põe no papel. Vamos lá? Transformar o sonho em meta? A gente está começando aqui a parada, tá bom? Então você põe isso no papel. Eu dei um número aqui de 7. Depois que você analisa essas 7, você olha para elas, você vai por eliminação. Das 7, 3 que são importantes agora para você. 3 que se você observar aí, são as mais importantes. E aí você elimina as outras 5, né? No caso aqui de 7. Você elimina as outras 5 e deixa as 3. Segundo passo, dentro disso mesmo, dentro ainda disso aqui, da eliminação. Das 3, qual é a urgente para você trabalhar agora? Qual é a urgente? Das 3, qual é a urgente? E essa urgente, o critério para essa urgente é que se você trabalhar ela, você potencializa não só as outras 2, mas como as outras que ficaram para trás. Faz sentido? Vocês entenderam? Quer que eu repita? Põe aí no chat. Faz sentido? Vamos supor que a gente colocou 7 coisas aí no papel que a gente quer para nossa vida, tá? Como sonho, entende? Que a gente quer conquistar daqui a médio e longo prazo, seja o que for médio e longo prazo para você. Às vezes, médio prazo para uma pessoa é o ano que vem. Às vezes, para outras pessoas, médio prazo é para daqui a 6 meses. Para outras pessoas, longo prazo é daqui a 5 anos. Não sei o que é para você, dentro do que é para você. Então, você lista aí, 7, 10, não sei quanto que for aí. E dessas 7 aí, que você colocar, ou 20, ou 10, 3 que são importantes para você priorizar. Depois dessas 3, uma que é urgente, e que essa uma que é urgente, se você for de encontro a ela, vai potencializar todas as outras. Tá? E aí você estabelece essa como meta. Essa prioridade como meta. Tá bom? Vou dar um exemplo. Eu posso aqui querer como sonho como músico, quero viver de música. Ok, o que é viver de música? Ah, viver de música tá tocando com tantos artistas por mês, ganhando X e tal. Aí você vai colocando. Aí depois você diz assim, cara, o que é importante para mim é a questão financeira mesmo. Eu preciso, não importa o que eu faça, mas contanto que eu ganhe 5 mil reais por mês, ou 10 mil reais por mês, isso é prioridade para mim. Então, eu preciso ir de encontro a isso. Aí, isso aqui potencializa todas as outras que eu quero. Porque depois que eu consigo ganhar 5 ou 10 mil por mês, eu consigo fazer as minhas coisas que eu quero. Eu consigo ter recurso para comprar, melhores instrumentos, eu consigo ter recurso para viajar, fazer o que eu quero, eu consigo ter recurso para comprar equipamentos, eu consigo... Entendeu? Ela potencializa tudo que você quer fazer para trás. Tá bom? Essa é a ideia. Esse é o primeiro... isso é para acabar com a vozinha que chega e diz assim, eu não sei fazer isso. Eu não sei como ir de encontro a esse sonho. Então, isso acaba com essa vozinha. A segunda vozinha aqui, que vem, que diz assim que eu não tenho o que essas pessoas têm, por isso que eu não consigo, tá? E como que a gente mata essa vozinha que está dentro da gente que diz assim, eu não tenho essas coisas que essas pessoas têm? Como é que a gente mata? O que eu preciso aprender? O que elas têm que eu preciso aprender? Ou em observar essas pessoas que eu admiro e que têm esse sucesso e que têm essas coisas que eu preciso, o que elas fazem? O que elas têm? Quais são os recursos que elas têm que eu não tenho? E aí muita gente pode dizer, não, pô, os caras são ricos, os caras têm uma grana violenta. Ok, dentro do que você quer para você, quais são os recursos que você precisa desenvolver ou ir atrás para que você tenha minimamente para você fazer isso que você quer, dentro dessa lista que a gente passou aqui agora. Entende? Então isso é o que você precisa aprender com essas pessoas que têm esse sucesso, que você olha e que você vê, e que você admira. Pô, o que essas pessoas têm? Cara, quais são os recursos que essas pessoas têm? Não só financeiros, não, tá? São recursos de conhecimento mesmo. Entende? Eu preciso procurar mais conhecimento para fazer aquilo que eu quero. Esse sonho que eu estou querendo ir, que eu estou transformando ele em meta, que conhecimento que eu preciso para poder ir em direção a isso? Quais são os conhecimentos que eu preciso? Vamos calar aqui a terceira voz. Eu não sou como essas pessoas. Eu sou como esses músicos
sucesso que eu vejo no Instagram, que eu vejo aí os caras aí bombando, fazendo um monte de coisa. Eu não sou como esses caras. Cara, é a mesma pergunta. O que é que eles são? Como que essas pessoas, elas agem no dia a dia? O que elas fazem no dia a dia que eu preciso aprender a fazer? Que eu preciso ter essa habilidade para poder também conseguir o que eu quero. Não é o que eles são, né? O que eles são e o que eles fazem. Não, é o que eles fazem que eu posso adaptar aqui para a minha situação e poder fazer diferente nesse ambiente que eu estou. Quais são essas habilidades? O que essas pessoas são que eu preciso ser? Essas são as perguntas que a gente precisa responder para poder dar passos. A gente poder dar um passo, depois o outro, colocando meta, e uma meta atrás da outra, até que a gente chegue naquilo que é o macro, que é o nosso sonho. E é assim que a gente tangibiliza o nosso sonho. É assim que a gente transforma ele em realidade. Sabe como é que eu fiz? Ó, quando eu cheguei no nicho que eu tô hoje, que é o sertanejo, eu tive que reaprender a tocar estilos que são do raiz sertanejo, que eu não sabia. Eu já era músico profissional há muito tempo, já atuava em estúdio há muito tempo. E o que eu tive que fazer? Eu tive que tocar parecido com os músicos que gravavam aquelas coisas. Tá entendendo? Eu não sabia fazer. E aí o que eu precisava? Eu precisava ali de material. Aí eu reuni um monte de material. Aí o que eu comecei a fazer? Eu digo, caras, e o que eu preciso fazer para poder ter a habilidade que esses caras têm? Pô, eu sentei a minha bunda na cadeira, peguei mais de 50 CDs com 200 partituras, comecei a passar um dia, 2, 3, 4, 5, colocava, na época, fita DAT, quem é músico aí de estúdio sabe, eu colocava fita DAT, eu levantava 2 canais, eu ficava prestando atenção nos níveis de gravação, eu ficava ali dias e dias e dias, eu digo, bicho, eu preciso ser semelhante a esses caras. Eu não vou ser igual a eles, porque cada um é cada um. Eu não vou ser igual, mas eu preciso ser semelhante. Eu preciso ter o comportamento que esses caras têm. E aí eu fui observando o mercado, eu fui observando tudo que eu tinha que fazer, eu fui observando tudo que eu tinha que construir, como essas pessoas eram, e eu fui tirando da frente o quê? Que eu não sabia, o que eu não tinha, e o que eu precisava ser para poder me tornar essa pessoa que eu sou hoje, e o que era o meu sonho. Eu tangibilizei isso, eu trouxe isso para o concreto, né? Visualizando, dia após dia, treinando, criando habilidades, tudo isso foi mapeado. E aqui, o que você precisa é mapear. Existe um ganho, tá? E isso eu vou te falar aqui de estudos de comportamento e até ciência, tá? Existe um ganho quando você pensa alguma coisa e você escreve isso, sabe? Você começa a escrever ou digitar no celular, entende? Ou você coloca no bloco de notas para que você veja aquilo. Existe um ganho nisso, acredite nisso. Faça isso e você vai ver o quanto de ganho você vai ter em fazer isso. Então não deixa ela martelar na cabeça, não. Põe no papel e coloca a meta, transforma isso em meta. Existe uma batalha interior e existe algo que acontece na gente quando a gente tem o sonho e a gente passa aí de encontro a esse sonho, né? E quando a gente não transforma isso de forma tangível em meta, com tempo, com espaço para a gente... Por que a gente tem que pôr tempo? Por quê? Eu não expliquei isso aqui, tá? Mas vou falar agora. Por que a gente tem que pôr tempo para as coisas acontecerem? Porque quando a gente não põe tempo, essa coisa fica assim, é um espaço para procrastinação, entende? Eu posso falar, não deu para fazer hoje o que tinha que fazer, eu faço amanhã, e vai deixando. E isso é um perigo, tá? Isso vai transformando sua vida em algo que passa o tempo e você chega no final do ano, como a gente está agora, e você diz, cara, o que é que eu fiz até aqui? Isso é um terror para mim, tá? Há uns anos atrás. Eu chegava no final do ano e eu dizia, será possível, cara? Não será possível. O que eu fiz, cara, esse ano? O que eu fiz esses anos aí que eu tô trabalhando, que eu fiz? E eu sei que eu fiz um monte de coisa, mas para onde que foi isso? O que aconteceu a partir disso? Entende? E quando a gente não coloca o tempo para aquilo que a gente quer, a gente fica, como a gente fala na música, né? A delírio, né? Não tem fim.
Sabe aquela música que vai baixando antigamente as músicas tinham isso, né? Hoje não tem mais, hoje já mudou. Mas sabe aquelas músicas que iam diminuindo o volume, né? É isso que a gente chama, não tem fim, né? Vai, daqui a pouco não acontece nada. É isso que acontece. Quando você não põe tempo para as coisas, acontece isso, cara. E sabe qual que gera isso? Gera um problema na gente, que é o quê? O desânimo de passar o tempo e a gente não vê que não está progredindo, não está acontecendo nada. É por isso, porque a gente não tangibiliza. Você não põe isso como algo fixo, visualizado no papel, de forma ali que você veja, de forma que você saiba o que acontece, que você priorize o que é prioridade. Aí muita gente diz assim, mas Anderson, se eu colocar um tempo, eu vou conseguir isso nesse tempo? Cara, às vezes não necessariamente, mas sabe o que acontece quando você coloca um tempo e você começa a andar? Acontecem umas mágicas, entendeu? Acontecem umas coisas muito loucas aí. Primeiro, quando você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Aí você começa a fazer outras coisas. Aí você vai desenvolvendo habilidades que você nem mesmo sabia que você precisava. E aí você vai dando um passo atrás do outro e você vai descobrindo novas coisas. Talvez, quando você chega naquele prazo que você colocou e a coisa não aconteceu não tão necessariamente, tem duas coisas aí que você precisa considerar. Primeiro é rever o processo, ver o que está errado, o que, né, não precisa chegar até o final para você investigar isso, existe técnica para isso, para você não chegar até o final, né? E sem saber o que está acontecendo, você mede no meio do caminho. E depois que você rever o que deu errado, você também aprende. Por quê? Porque você não ficou parado, você já não está mais no mesmo lugar. Você conseguiu avançar e muito naquilo que você quer. Isso aqui é a mágica do negócio. Quando você transforma seu sonho em meta, você não fica perdido. Você sabe para onde você está indo. Você sabe, você começa a medir isso no meio do caminho para saber se você está no caminho certo ou não. Inclusive, para você dizer assim, cara, eu pensei isso, queria isso, mas não é bem isso. Que louco. E você ganhou o que nisso? Quem acha aí que perdeu tempo fazendo isso ou que ganhou o tempo? Coloca aí no chat para mim. Quero saber. Você acha que quando você desiste no meio do caminho, que você percebe que não é aquilo, né? Agora tem uma coisa aí para você dizer se é isso ou não, tá? Às vezes, não é. Se você desiste pela dificuldade, é a dificuldade que está guiando você, tá? Agora, se você fez tudo e não é dificuldade, não é nada, apenas você percebeu que aquilo não tem a ver com você, ok, beleza. Se você não pegou nada aqui nessa live, se você não pegou nada, pega isso aqui, tá bom? Com todo carinho, tá? Ó, Lucas, às vezes eu desisto pela dificuldade, tá vendo? É a dificuldade que tá te guiando, Lucas, tá? Porque quando a gente desiste, quando a coisa tá, quando tá difícil, a gente tem que saber o que é essa estrada. É o caminho para onde eu quero chegar, a estrada tá esburacada. O que eu faço para poder deixar essa estrada tranquila para que eu ande? Tá? Liste as coisas que são obstáculos para você agora. E como que você pode minimizar esses obstáculos, tá? Às vezes não é onde eu quero chegar, é a estrada. É a estrada. Eu preciso resolver essa questão da estrada. E às vezes eu resolvo a questão da estrada, e é o que eu falei antes, aí eu percebo que onde eu queria chegar não necessariamente era aquilo mesmo. E aí o que eu ganhei com isso? Pô, eu ganhei tempo, porque já imaginou se eu passo tempos e tempos e tempos correndo atrás do meu sonho e eu não chego e depois eu percebo que aquilo era, pô, passou o tempo e foi uma fantasia minha, foi uma ilusão? Olha quanto tempo que a gente perde na vida, e perder tempo hoje é um problema sério, não é? Vamos lá, Júnior, eu aprendi, eu nunca desisti. Fico pesquisando maneiras e estratégias para conseguir o que eu quero. Legal, Júnior. A questão aqui não é você sempre ficar pesquisando, é você mirar um alvo, mira um alvo e vai nele, tá? Não desiste dele, vai nele, vai até conseguir. Só que esse alvo é o primeiro alvo para você ir em direção a algo maior, tá bom? Para você não ficar pesquisando, nem sempre o que a gente quer, a gente tem que colocar coisa grande demais, e aí a gente não consegue, a gente olha para aquilo e é grande demais. Não.
A gente tem que ter essa coisa, dizer, cara, isso é grande e eu quero isso. Mas qual é o primeiro passo, sabe? Qual é o primeiro objetivo? Que se eu chegar nesse primeiro objetivo, eu já vou estar nesse caminho. Sabe? É mais fácil. Entende? Porque esse primeiro objetivo aqui, que me leva a um objetivo maior, ele tá nesse espaço aqui, ó, e eu consigo medir ele para chegar mais rápido. E eu chegando nele, eu já vou estar me aproximando daquilo que eu quero, que é maior. Entende? Faz sentido? Tem gente que diz assim, Anderson, meu sonho é grande. O que eu faço, cara? Né? Isso que eu já acabei aqui de falar. Diminua o seu sonho, cara, para que caiba ele na sua realidade. Ou você expande sua realidade, tá? No meu caso, tá? Eu vou dizer aqui o que aconteceu comigo. Não é o caso de ninguém, eu não aconselho ninguém a fazer, a não ser que você tenha essa coisa muito clara na sua cabeça, tá? O que foi o meu caso? Eu expandi minha realidade, porque eu queria um sonho maior. Então, como que eu expandi minha realidade? Saindo do lugar que eu morava. Porque na época, eu que até falei isso com música agora esses dias, que se fosse hoje, talvez eu nem faria isso, né? Talvez, pela facilidade que a gente tem hoje da informação, a facilidade que a gente tem hoje, pô, tô aqui ao vivo pro Brasil inteiro, olha que negócio louco, né? Quando que a gente entrava ao vivo no Brasil inteiro há 10 anos atrás, 15 anos atrás? Nunca. Entende? Nunca. Então eu expandi minha realidade, tá? Eu não diminuí o meu sonho, eu expandi minha realidade. Para quê? Para que fosse possível conquistar o meu sonho. Se você tem um sonho e ele é grande demais, das duas, uma. Ou você diminui o seu sonho, ou você expande sua realidade. E aí você precisa saber como faz isso, tá? Como você expande sua realidade. Se você não guardou nada até aqui, guarde isso. Sonho é uma coisa que ele tende a ser um pouco mais infantil. Meta é no papel, tá? É dia após dia com prazo determinado, ok? Sonho é uma coisa mais, assim, sabe, que fica na nuvem. Meta, a gente tangibiliza, a gente afunila, a gente põe tempo para que as coisas passe a acontecer. Meta é isso, tá? E o músico precisa muito disso. Música é assim, né? Eu falo isso porque eu já fui muito assim, já vivi muito assim, e o músico, ele tem essa questão, sabe, da emoção, né? Do ambiente. Quanto mais ele vai se envolvendo com o ambiente, aquele ambiente vai instigando ele vai perdendo essa noção de espaço, sabe? E ele se deixa levar por circunstâncias, por ambiente, por momentos e tudo mais, seja um momento difícil ou um momento bom. E aí é o problema, tá? Então, sonho é uma coisa meio que infantil. Meta é no papel e é dia a dia. É alcançar ou não alcançar, tá? Pegue seu sonho. Ó aqui, ó. Pegue seu sonho. Põe um prazo e vire uma meta. Matheus aqui falando. Além disso, somos todos seres humanos. E aqueles que mais admiramos um dia estiveram no nosso lugar. Ninguém cai de paraquedas. Por isso, devemos ter sempre metas para alcançar. Um dia, Matheus, eu comecei do zero, tá? Eu comecei do zero umas 3 vezes, cara, na minha carreira, tá? Umas 3 vezes, tá? E essas 3 vezes, cara, não foi nada fácil, cara. Não foi nada, assim, algo mágico, entendeu? Foi tangibilizando o sonho, colocando em prática, tá? Tudo aquilo que eu queria, indo em direção àquilo que eu queria, expandindo minha realidade. Mesmo dentro de uma realidade pequena, eu mesmo assim expandia, sabe? É assim que a gente faz, tá? O que falta para mim é arriscar mais. Samuca, você tem, o Samuca, o risco, eu quando fiz isso, eu me arrisquei também, tá? Me arrisquei, eu caí de cabeça mesmo e fui para cima. Só que eu fui para cima com o tempo, e isso é engraçado, que ainda bem que eu tenho isso guardado, e eu sei que minha mãe lembra disso também. Eu falei para ela, eu digo, mãe, se eu não der certo nesse lugar que eu vou, né, como músico, eu vou para fora do Brasil. E era risco em cima de risco, entende?
E isso depende do preço que você quer pagar. Vale a pena você correr esse risco e pagar esse preço? Cai de cabeça. Calcula esse risco, tá? Para que você não arrisque sem saber que preço que é esse, sem ter essa ideia, essa noção, essa clareza, tá bom? Para isso precisa ser investigado também, tá? Para que você não se frustre no meio do caminho, mas que você tenha consciência. Se, pô, não deu certo isso aqui, mas tudo bem, foi um prazo que eu dei, eu aprendi com isso, não foi tempo perdido, tá? Eu aprendi. Eu não, fracassado não é aquele que fica caído, é aquele que desiste de levantar, tá bom? Então, tudo, assim, tudo que acontece na nossa vida, que a gente, o nosso cérebro, ele tem essa disposição para o negativo. Fica entre perdedores e ganhadores, sabe? Fica nesses extremos. Ah, eu perdi. Ah, eu ganhei. Ah, eu me frustrei. Ah, não. A gente tem que saber que quando esse prazo que a gente dá para as coisas não acontece, a gente aprendeu. E aprendeu muito. Pode ter certeza disso, tá? Ó, se não pegou tudo, volta à live, assiste de novo e anota, tá bom? Vai servir para você. E eu tô fazendo isso por quê? Porque eu quero ajudar você que tá aí do outro lado a sair dessas coisas que prende, que eu sei que prende a gente. Me prende, prende você também, tá? Eu sou igual a você. Aqui apenas eu tenho uma informação que serve para mim e pode servir para você também. Tá bom? Grande abraço, gente. Fica com Deus aí e a gente se vê, tá? Próxima terça, tamo junto.